Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus pelo corpo físico. Gratidão a Deus até mesmo pelas dificuldades que já enfrentamos aqui na vida, pelas dificuldades que porventura ainda estejamos enfrentando, dificuldades que com certeza, de acordo e em conformidade com a nossa condição evolutiva, ainda iremos enfrentar. Mesmo assim agradeçamos a Deus, porque todas estas dificuldades são lições que nós necessitamos para o nosso aprendizado, para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E neste momento agradeço de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estudaremos hoje, a questão que estudaremos hoje é a de número 272. Questão 272, que se encontra na parte 2ª, ou livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. E estamos estudando mais especificamente acerca da escolha das provas. Já realizamos vários e vários encontros acerca deste assunto, acerca da escolha das provas, e hoje estudaremos a penúltima questão acerca deste assunto. A questão 272, mais um estudo sistematizado. No nosso próximo encontro, estudaremos a última questão acerca da escolha das provas, que é a questão 273. Então, a questão 272 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: os espíritos que procedem, ou seja, que vêm de mundo inferior ou de mundos inferiores à Terra, ou de um povo muito atrasado como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Na última questão que estudamos, a 271, estudamos exatamente acerca dos canibais. Se seria possível espíritos em condições mais avançada em relação à evolução, eles reencarnarem no meio dos canibais. Conforme aqui a questão 271, no estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre os canibais?
Então, assim, Kardec formulou este questionamento: seria possível um espírito já mais adiantado colocar como escolha para o seu progresso, para a sua evolução, reencarnar no meio dos canibais? Então, assim, na questão 272, Kardec formulou este outro questionamento: os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, sem sombra de dúvida, conforme vimos na resposta da questão 271, os espíritos superiores, os espíritos mais adiantados, eles não reencarnam no meio de povos assim tão atrasados, porque não faz sentido eles reencarnarem no meio de povos tão atrasados. Mas sem sombra de dúvida que espíritos mais atrasados, conforme aqui o questionamento 272, eles podem perfeitamente reencarnarem, uma vez autorizado este procedimento, ou autorizada esta reencarnação, eles reencarnarem no meio de povos mais civilizados, mais esclarecidos, ou de povos civilizados, para o seu progresso. Igual aqui Kardec questionou se seria possível um espírito de um mundo inferior ou do meio dos canibais reencarnarem junto ou no meio de povos civilizados. E aí eles responderam: sim, há os que desencaminham querendo subir muito mais alto, mas nesse caso eles ficam desajustados entre vós, porque têm os costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Então aqui eles, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram que quando isto acontece, quando isto é autorizado pela espiritualidade superior, o espírito fica aqui no corpo físico, no meio de povos já civilizados ou mais adiantados. Este espírito ou estes espíritos, eles ficarão assim deslocados, eles ficarão desajustados, não se afinarão com os nossos costumes, não se afinarão conosco. Então, assim, sem sombra de dúvida, eles, uma vez tendo autorização para reencarnarem, mesmo estando desafinados ou não se afinando conosco, eles aprenderão alguma coisa. E aí Kardec acrescenta: esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Então são criaturas que no meio de povos civilizados eles agem como se estivessem no meio de canibais ou no meio de selvagens. Então assim Kardec lembra que esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização, sendo que o retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não fará mais que retomar o seu lugar, talvez com maior proveito. Então aqui Kardec lembra que quando isto acontece, eles retornam para o seu devido lugar, mas mesmo assim eles tirarão proveito desta existência que tiveram em um local que não era o apropriado para eles. Mas aí você pode questionar: mas e por que Deus permite que isto aconteça? E por que os anjos de guarda, os espíritos protetores, permitem que isto aconteça? Sem sombra de dúvida que Deus sabe o que faz. Quando isto é permitido, é para aprendizado daquele povo já civilizado, bem como e acima de tudo, daquele ou daqueles que se encontram em maiores necessidades de aprendizado. Então, assim, sem sombra de dúvida, que aprendem ambos, aqueles que recebem aquele espírito ainda muito atrasado
para reencarnar no meio daqueles um pouco adiantados, e aquele atrasado que reencarnou, teve a oportunidade de reencarnar junto a espíritos mais adiantados, ou seja, espíritos que já alcançaram a condição de civilização ou que estão caminhando para a chamada civilização. Então, assim, sem sombra de dúvida que existe proveito para ambas as partes, e Deus, como nós sabemos, Deus jamais erra, jamais errou e jamais errará. Sempre existe um proveito para isto, e sem sombra de dúvida que isto não aconteceria sem a sua permissão. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 272, para seguirmos as nossas reflexões, seguirmos adiante com as nossas reflexões, agora com o Espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 17, do volume número 6, da coletânea de 20 volumes que compõe essa filosofia espírita. E este capítulo 17 tem como título Parece Impossível. Parece impossível. Mas como já vimos e veremos aqui mais uma vez, mesmo parecendo impossível, não é impossível. Então Miramês começa dizendo que em qualquer comunidade encontramos indivíduos de diversas origens. Em qualquer comunidade encontramos indivíduos de diversas origens. Na Terra também há espíritos que não são seus habitantes desde o início. Então aqui Miramês nos lembra que nós, boa parte de nós, quiçá a maioria, não somos habitantes originários aqui da Terra desde o início da nossa trajetória. Que a maioria de nós, nesta situação, poderíamos ser classificados em relação ao planeta Terra na condição de estrangeiros. Viemos de outros mundos. Então, assim, Miramês nos lembra espíritos de diversas origens. Espíritos de diversas origens e de diversas escalas evolutivas. Conforme já estudamos acerca da escala espírita, aquela diversidade de espíritos. Então, aqui na Terra, como nós sabemos, não existem apenas espíritos na condição de provas e expiações. Existem espíritos de todos os naipes. Existem espíritos na condição de selvagens, existem espíritos na condição de provas e expiações, existem espíritos na condição de regeneração, existem espíritos na condição de angelitude e assim sucessivamente. Existem espíritos que ocupam essas diversas escalas, sempre em aprendizado uns com os outros. Aqueles que já se encontram numa condição evolutiva mais adiantada, numa condição já quase de angelitude, ou para nós poderíamos classificá-los como verdadeiros anjos, eles estão aqui e sempre estiveram por aqui para nos auxiliarem neste processo de despertar espiritual. Então aqui Miramês acrescenta que eles vêm de muitos mundos, mundos inferiores e mundos superiores, uns aprendendo, outros ensinando. Uns aprendendo, outros ensinando. Então, muitos desses que se encontram hoje aqui ensinando, eles também aprendem. Porque em muitas situações, em muitos momentos, comparecem aqui na Terra espíritos mais superiores do que eles. E conforme nós sabemos, conforme nós encontramos na questão número 625 de O Livro dos Espíritos, aquele mais perfeito que já pisou a terra chama-se Jesus de Nazaré. Este é o mestre dos mestres.
Este é o que ensina a todos nós. Somos todos os seus alunos, mas numa condição geral, uns aprendem, outros ensinam. Desse modo, estabelecem-se os laços da fraternidade que darão nascimento ao amor, por sermos todos nós filhos de Deus. Esta fraternidade universal. Somos todos filhos de Deus. Quanto a isto, não temos dúvida nenhuma. E aí Miramês acrescenta que há espíritos oriundos de mundos atrasados que têm permissão para renascer nesse planeta. Conforme já havíamos dito, esses renascimentos só acontecem com a permissão. Então, espíritos mais atrasados que habitaram ou que habitam planetas bem inferiores ao planeta Terra, em muitas situações, eles recebem permissão para renascerem aqui na Terra para aquisição de experiências. Não se adaptando a ele, ou seja, ao planeta Terra, voltam à sua própria origem, algo melhor do que quando vieram. Tudo tem uma finalidade. Conforme havíamos dito, Deus não erra. Tudo tem uma finalidade e os benfeitores espirituais permitem em nome de Deus, quando veem nisso meios para educar. Então, todas as vezes que eles veem meios para a nossa educação, eles permitem que façamos determinadas escolhas, mesmo que aquela escolha ou aquelas escolhas tenham a probabilidade enorme de não dar certo completamente, mas mesmo assim aprenderemos sempre. Assim, diz Miramês, também em se referindo às tribos mais primitivas, em raros casos, um dos seus elementos tem permissão e a missão de reencarnar no meio da civilização, mas se isso acontece, logo é percebido pela sua ferocidade dentre os mansos e humildes de coração. Então aqui Miramês nos lembra, conforme já havíamos lembrado aqui nas palavras de Kardec, quando acontece de espíritos primitivos reencarnarem no meio e em contato com criaturas já civilizadas ou mais próximas da civilização, isso se torna muito claro, isso se torna muito fácil de perceber devido à sua ferocidade. São verdadeiras feras no meio de criaturas já mansas e a caminho da humildade e aquela pureza de coração. Somente não se dá o contrário de espíritos puros reencarnarem nas tribos dos canibais, por não haver nisso nenhum objetivo, nenhuma utilidade. Porque aqueles espíritos na condição de selvagens, na condição de canibais, eles não estão preparados para receberem lições de espíritos já nesta condição evolutiva. Eles não entenderão os ensinamentos. Então é preciso que espíritos mais próximos daquela condição de selvageria reencarnem naquele ambiente para irem passando pouco a pouco as lições de que aqueles espíritos estão preparados para aprender. Somente não se dá o contrário, ou seja, de espíritos altamente evoluídos reencarnarem no meio de canibais, por não ter nisso nenhum objetivo. Mas esses espíritos puros, mesmo não reencarnando no meio de canibais, eles visitam essas tribos, ofertando-lhes vibrações direta para o futuro amadurecimento espiritual.
Então aqui Miramês lembra que mesmo não reencarnando no meio de canibais, os espíritos puros, eles estão constantemente em contato com estas tribos para lhes auxiliar no processo evolutivo. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira: nada é esquecido por Deus, sendo o Pai de todos nós, assiste a toda a sua criação com a maior solicitude. Então aqui Miramês nos lembra que Deus, este Pai misericordioso, ele não esquece nenhuma das suas criaturas. Então ele diz que ele atende a todos com a maior solicitude. Desde o batráquio, ou seja, desde os anfíbios, que são os sapos, rãs e os seus familiares, então desde os batráquios aos animais domésticos, desde os peixes às aves, dos rudimentos da matéria até a floração da natureza, com as suas nuances de vida. Então Deus atende a todos, desde aqueles serzinhos unicelulares até os maiores e até os imensos mundos, os gigantescos mundos, constelações, via-lácteas e assim sucessivamente. Deus atende a todos igualmente com a sua solicitude, com o seu amor, com o seu carinho de Pai misericordioso, de Pai altamente, infinitamente amoroso. Então, os espíritos superiores, diz ainda Miramês, que os espíritos superiores trabalham constantemente nas grandes expansões dos umbrais, com todo o carinho que podem oferecer aos nossos irmãos, ali estagiando pela sua própria inferioridade. No entanto, eles não podem galgar os planos de luz por não suportarem as vibrações ali irradiadas, nem os costumes altamente vividos nas instâncias de paz. Então aqui Miramês nos lembra mais uma vez que espíritos inferiores não têm condições de reencarnarem em planos superiores por não suportarem as vibrações mais elevadas. Então assim ele nos diz que estes espíritos não podem galgar os planos de luz por não suportarem as vibrações ali irradiadas. Uns não ascendem, ou seja, não sobem por inferioridade. Outros, ou seja, os espíritos evoluídos, os espíritos esclarecidos, descem por amor às criaturas que sofrem. Então os espíritos inferiores, eles não têm condições de subirem enquanto eles não crescerem, enquanto eles não melhorarem. Mas os espíritos superiores descem, em especial através das suas vibrações, constantemente eles descem aos mundos inferiores para auxiliarem as criaturas. Não que eles desçam ao corpo de carne, mas eles descem em espírito para auxiliarem através e por meio das suas vibrações. Parece para muitos impossível, mas acontece todos os dias. Em todos os momentos, estes espíritos superiores estão a nos auxiliar por meio das suas vibrações. Espíritos pedem provas que não suportam. Então aqui Miramês nos lembra que muitos espíritos pedem provas que não irão suportar. Mas aí você pode questionar, e por que os espíritos superiores, os espíritos que nos assistem, eles permitem que isto aconteça? Então aqui Miramês nos diz que nem todos os pedidos são
aceitos. Nem todos são avalizados pelos espíritos superiores. Então ele diz na sequência que a uns é negado, a outros é permitido como lições que os espíritos encarregados dessa função acham convenientes. Então os espíritos encarregados deste processo reencarnatório, quando eles julgam que seja conveniente para o espírito reencarnante e para aqueles que irão recebê-lo no seu meio, eles permitem. É sempre bom registrarmos que os extremos são perigosos para os espíritos sem preparo para tal mistério. Uma vida metódica é bem mais segura do que avançar demais e voltar do meio do caminho. Aprendamos, pois, a melhorar todos os dias com parcimônia. Mesmo o bem deve ser praticado com segurança para não perder o caráter do amor. Porque conforme já estudamos e encontramos na doutrina espírita, a natureza não dá saltos. Então é preciso, conforme aqui Miramês diz, é preciso ir com parcimônia, ou seja, com tranquilidade, com equilíbrio, porque mesmo na prática do bem, é preciso ter segurança. Todo trabalho carece preparo, e este pede tempo no aperfeiçoamento das qualidades. Não devemos querer subir sem descer, de vez em quando, para dar as mãos aos que se encontram na retaguarda. Então não é simplesmente subir constantemente. É preciso descer de quando em vez e muitas vezes para auxiliarmos, para cooperarmos, para contribuirmos com o Criador, para auxiliarmos aqueles nossos irmãos e irmãs de jornada que estão ficando na retaguarda, estão ficando para trás. Se nós fizermos ou se nós fizemos escolhas melhores, escolhas mais acertadas, nós precisamos auxiliar aqueles que não fizeram as escolhas mais acertadas ou que não tiveram força para perseverar e fazer estas escolhas e caminhar de uma forma mais rápida. Sendo assim, uns vão se adiantando mais e outros ficando para trás. E aqueles que se adiantaram mais por terem trabalhado mais, mesmo assim tendo mérito por terem trabalhado mais e caminhado mais rapidamente, eles, por amor, eles voltam, eles interrompem, simbolicamente falando, a sua jornada evolutiva e voltam na retaguarda para contribuírem com aqueles que ficaram para trás. Quando eu falei que eles interrompem, mas esse interrompem é entre aspas, porque quando volta na retaguarda para auxiliar, estaremos também caminhando, estaremos também evoluindo ao contribuirmos na seara do bem. E aí Miramês acrescenta que essa é uma lei divina, a lei da mútua colaboração. Então essa é uma lei divina. Se Deus está em toda parte, por que nós outros não podemos estar presentes em alguns dos lugares, mesmo os que não nos convêm, por orgulho? Alguém não desce dos planos superiores para nos ajudar sempre? Jesus não desceu de planos altamente superior que nós nem fazemos noção da superioridade do mundo ou dos mundos de onde desceu simbolicamente Jesus para nos auxiliar? Então aqui ele diz, alguém não desce dos planos superiores para nos ajudar sempre? Essa é a misericórdia.
transformando-se em caridade, para mostrar que ninguém se encontra abandonado da providência superior. Ninguém está abandonado, abandonada. E aí Miramês encerra dizendo: descer por amor, subir por evolução. Este deve ser o nosso ideal. Descer por amor e subir por evolução. Este deve ser o nosso ideal permanentemente. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado por sua presença, por sua participação, e que o Senhor Jesus nos envolva, nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.